Você consegue imaginar viver entre lápides e mausoléus? Assistir sua série favorita deitado sobre um túmulo? E que tal crianças correndo e brincando em meio a sacos de ossos desenterrados? Parece algo saído de um filme, mas essa é a realidade diária de milhares de pessoas que chamam o cemitério norte de Manila de lar. Mas o que faz tantas pessoas escolherem um cemitério como moradia? Quais são os desafios e as peculiaridades de viver em um lugar destinado ao descanso eterno? Como um local feito para os mortos se transformou em abrigo para os vivos? Essas perguntas serão respondidas agora. Hoje o Belo Mundo te leva para desvendar a chocante realidade do cemitério norte de Manila. Prepare-se para descobrir um lugar que vai muito além do que você imagina. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Não custa nada, e assim você apoia o canal para continuar te trazendo conteúdos incríveis. Para entender a história do Manila North Cemetery e como ele se tornou moradia para milhares de pessoas, primeiro é importante conhecer a cidade que abriga esse cenário tão contraditório. Se você sonha em ir para as Filipinas como destino dos sonhos, talvez precise pensar duas vezes ao considerar Manila como parte desse roteiro. Enquanto o arquipélago é famoso por suas paradisíacas praias, como as de Boracay, com sua areia branca e águas cristalinas, Palawan, conhecida por suas lagoas secretas e imponentes formações rochosas, e Siargao, um paraíso dos surfistas, a capital Manila oferece um contraste gritante. Com seus quase 13 milhões de habitantes, é uma gigante urbana. É tanta gente, tanto concreto e caos que, para muitos, a primeira impressão é avassaladora. E sobre essa realidade, já falamos em outro vídeo aqui no canal, onde mostramos como algumas pessoas sobrevivem transformando restos de lixo em comida. Carne e ossos coletados em lixões são transformados em ensopados que chegam até restaurantes. Não deixe de conferir. E assim, no meio desse cenário de desigualdade e desordem, nasceu uma comunidade única, onde vivos e mortos compartilham o mesmo espaço. O Manila North Cemetery surgiu em um período de grandes mudanças no final do século XIX e início do século XX, quando as Filipinas estavam passando por transformações significativas. Após mais de 300 anos como colônia espanhola, o país foi anexado pelos Estados Unidos depois da Guerra Hispano-Americana. No início, a ocupação americana trouxe melhorias. Manila começou a se modernizar, e isso se refletiu na infraestrutura urbana. E nesse contexto de infraestrutura, a cidade enfrentava um problema sério: a superlotação dos cemitérios. Locais tradicionais como o Paco Cemetery já não tinham mais espaço para novos túmulos. E com a expansão da cidade, a demanda por novos lugares para sepultamento se tornava urgente. Foi então que, em 1904, o governo americano decidiu fundar o Manila North Cemetery, localizado em Santa Cruz, ao norte de Manila. O cemitério foi planejado para ser espaçoso, capaz de acomodar uma grande quantidade de túmulos e mausoléus, além de permitir uma melhor organização para os futuros enterros. Ao longo dos anos, ele se tornou um espaço de memória nacional, onde as histórias de várias gerações estão inscritas em lápides e monumentos, principalmente pela passagem da Segunda Guerra Mundial. Pois é, se por um lado a ocupação americana foi boa, por outro lado, ela só trouxe destruição quando os japoneses chegaram à ilha. A ocupação japonesa das Filipinas começou poucas horas depois do famoso ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Durante a ocupação, o país sofreu até 1945, quando a cidade de Manila foi bombardeada brutalmente. Mais de 100 mil civis morreram na chamada Libertação de Manila, uma batalha marcada tanto pelos bombardeios americanos
quanto pelas ordens desesperadas dos soldados japoneses de matar o máximo de filipinos que pudessem. Pouca gente sabe, mas Manila foi cenário de algumas das batalhas mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Uma evidência poderosa desse período é o Cemitério Americano de Manila, uma imensa necrópole dedicada aos soldados americanos mortos no Pacífico. Mais de 17 mil militares que lutaram nas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a guerra estão enterrados lá, em uma vasta esplanada verde de 62 hectares, pontilhada por túmulos de mármore branco. Esse cemitério é belíssimo e extremamente bem cuidado, semelhante aos memoriais em solo americano. Há um imponente prédio circular, onde estão gravados os nomes de outros 36 mil soldados desaparecidos em combate nas batalhas do Pacífico Sul. Ao redor, os túmulos estão organizados com precisão milimétrica, formando círculos perfeitos em um gramado impecável, mantido por mais de 30 jardineiros. Mas voltando ao nosso cemitério, o Manila North Cemetery, a realidade é bem diferente. Aqui, não há jardineiros nem esculturas esculpidas com precisão. Inicialmente, o Manila North Cemetery foi projetado como um local de descanso eterno para as famílias mais abastadas de Manila, incluindo, por exemplo, figuras presidenciais como os ex-presidentes Manuel Quezon, Sérgio Osmeña e Ramon Magsaysay e o ator Fernando Poe Jr., uma lenda do cinema filipino. Ao longo dos anos, o cemitério se consolidou como um símbolo de riqueza e status social, com mausoléus luxuosos e lápides elaboradas que refletiam o poder das elites da época. No entanto, essa realidade começou a mudar drasticamente no século XX. A urbanização descontrolada de Manila, o rápido crescimento da população e a falta de políticas habitacionais adequadas levaram a uma crise de moradia sem precedentes. Durante os anos 60, com a cidade superlotada e o custo de vida subindo vertiginosamente, as áreas de favelas começaram a crescer, e muitas pessoas, sem opções, foram forçadas a procurar abrigo em locais incomuns, e o Manila North Cemetery se tornou um desses refúgios inesperados. Hoje, o cemitério se estende por mais de 500 mil metros quadrados e abriga cerca de 6 mil pessoas, distribuídas em aproximadamente 800 famílias. Essas pessoas vivem entre túmulos e mausoléus, transformando o cemitério em um lar improvável. Para quem passa por lá, o que se vê parece impossível de imaginar. Um cenário que desafia completamente a visão tradicional de um cemitério como um lugar de silêncio e respeito. No Manila North Cemetery, a vida pulsa de maneira diferente, misturando-se com a morte de forma surreal. Ao caminhar pelo cemitério, o visitante se depara com cenas que, à primeira vista, podem parecer estranhas. As famílias vivem literalmente sobre os túmulos, improvisando casas com materiais que encontram pelo caminho. As mulheres estendem suas roupas lavadas em varais montados entre as lápides. Crianças correm e brincam entre os túmulos, escalando lápides como se fossem playgrounds, enquanto adolescentes jogam basquete com cestas penduradas nas paredes de mausoléus. Para muitas dessas crianças, o cemitério é o único lar que conhecem, e viver cercadas pelos mortos não as assusta. É parte de sua realidade cotidiana. Enquanto isso, os adultos seguem suas rotinas da maneira que podem. Jogam cartas, assistem novelas em velhas televisões e fazem o que for necessário para passar o tempo e seguir com a vida. As moradias dentro do cemitério variam de acordo com os recursos que cada família conseguiu reunir. Algumas casas são feitas de madeira com telhados de metal, assemelhando-se a barracos típicos de favelas, enquanto outras são ainda mais improvisadas, com lonas estendidas sobre blocos de túmulos. Há também aquelas famílias que vivem em mausoléus mais protegidos, que parecem pequenas casas, equipadas com grades e até mobília básica. A vida no cemitério também gerou uma economia própria,
onde os moradores se adaptaram e criaram meios de sustento. Muitos dos residentes nasceram e cresceram nesse ambiente e, ao longo dos anos, começaram pequenos negócios, vendendo mercadorias ou oferecendo serviços relacionados aos túmulos. Alguns trabalham como zeladores, pagos por famílias para manter os túmulos limpos e bem cuidados. Outros, mesmo sem acordos formais, realizam o mesmo trabalho, na esperança de receber alguma compensação. Pedreiros constroem túmulos e há quem fabrique velas com cera reciclada para vender aos visitantes. O número de funerais diários, que gira em torno de 80, mantém muitos desses trabalhadores ocupados, especialmente aqueles que gravam os nomes nas lápides. A densidade de túmulos no cemitério é tão alta que, em muitas áreas, os carros funerários nem conseguem passar. Como resultado, os parentes precisam carregar os caixões nos ombros, navegando por entre os túmulos e passando pelas casas improvisadas dos moradores. O cemitério, em muitos aspectos, funciona como uma pequena cidade, com lojas, barracas oferecendo Wi-Fi, karaokês, videogames, vendedores de sorvete e até quadras de basquete. A diferença é que tudo acontece no cemitério. Viver no cemitério norte de Manila não é apenas uma questão de adaptação à falta de moradia. As famílias que vivem lá enfrentam desafios diários que vão muito além das dificuldades materiais. Um dos maiores problemas é a ausência de infraestrutura básica. A água, por exemplo, é um bem escasso. Muitas vezes, os moradores precisam carregá-la de poços distantes e o saneamento praticamente inexiste. A maioria das moradias improvisadas não tem acesso a banheiros adequados, e os moradores dependem de latrinas improvisadas ou utilizam áreas próximas aos túmulos para suas necessidades diárias. Essa situação agrava a propagação de doenças, especialmente entre as crianças, as mais vulneráveis às condições insalubres. Sem acesso adequado a cuidados médicos, doenças comuns, como infecções respiratórias e gastrointestinais, podem se tornar graves, colocando em risco a vida de muitos. A eletricidade também é um luxo raro que poucos podem se dar ao prazer de ter. Muitas famílias fazem gambiarras, conectando fios clandestinos à rede elétrica da cidade. O resultado? Apagões frequentes e um constante risco de incêndios. E durante o verão, quando o calor é insuportável, as coisas ficam ainda piores. Sem ventilação ou energia, os moradores procuram qualquer sombra que conseguem, se jogando nas pedras frias das sepulturas para tentar se refrescar. E como se não bastassem os problemas com o calor e a falta de eletricidade, a violência é outra questão que afeta a vida nessa comunidade. O cemitério, que antes era considerado um refúgio tranquilo, acabou virando alvo de operações policiais, especialmente depois da destruição de uma favela próxima. O uso de drogas aumentou e, junto com ele, a violência dentro do cemitério. Em 2016, a guerra contra as drogas, iniciada pelo presidente Rodrigo Duterte, levou o medo até os túmulos. Mais de 12.000 pessoas perderam a vida durante as operações no país, e o cemitério virou alvo por ser visto como um esconderijo para traficantes. Agora, os moradores que antes dormiam com a sensação de segurança passaram a trancar os portões dos seus mausoléus. A presença policial e as execuções extrajudiciais tornaram-se parte do cotidiano. Com o tempo, essas operações diminuíram, mas o medo ainda ronda a comunidade. Muitos usuários de drogas se entregaram para evitar a morte, e hoje a violência é menos visível, mas nunca completamente ausente. Apesar de tudo isso, os moradores resistem. Para muitos, viver no cemitério é mais seguro do que encarar a realidade das favelas de Manila, onde a violência é ainda mais brutal e os despejos são uma ameaça constante. O cemitério, por mais estranho que pareça, oferece uma sensação de estabilidade. E como muitos dizem, os mortos não fazem mal a ninguém. A superlotação é outro fator que desafia a vida no cemitério.
Lembra que falamos um pouco que o movimento do cemitério é intenso? Se isso por um lado é bom e agita o comércio local, por outro traz ainda mais desafios para os vivos. Com mais de 80 sepultamentos por dia, o espaço já não comporta tantos mortos. Após 5 anos de aluguel, se os familiares do falecido não pagarem, os restos mortais são exumados e os túmulos reutilizados. Não é raro encontrar sacos de ossos e roupas espalhados pelos cantos, uma cena perturbadora que revela o quanto o espaço é disputado, tanto pelos mortos quanto pelos vivos. Mas diante de tantos desafios, o que impressiona é a resiliência dessa comunidade. Eles não apenas sobreviveram, como se adaptaram às circunstâncias. Criaram suas próprias redes de apoio e solidariedade, garantindo que todos tenham, ao menos, o básico. Em 1996, por exemplo, eles apelaram ao governo por uma escola, banheiros e uma igreja dentro do cemitério. Quando não foram atendidos, resolveram o problema por conta própria. A comunidade passou a organizar aulas para as crianças, oferecendo uma oportunidade de educação, mesmo com recursos extremamente limitados. As crianças, que muitas vezes começam a trabalhar muito cedo para ajudar suas famílias, ainda têm uma chance de aprender e sonhar com um futuro melhor, mesmo sabendo que as chances de mudança são pequenas. Mas, infelizmente, entra governo e sai governo, e o cenário continua o mesmo. Em 2019, houve relatos de que a Prefeitura de Manila removeu algumas moradias para abrir espaço para a circulação dos familiares que visitam o cemitério. Ainda assim, muitos dos moradores continuam lá, compondo uma das paisagens mais impactantes de toda a Ásia. E assim, entre os túmulos e mausoléus do cemitério norte de Manila, a vida segue seu curso, marcada por lutas, desafios, mas também esperança e determinação. Quer saber mais sobre histórias como essa? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E agora queremos saber de você. O que achou da vida no cemitério de Manila? Você conhece outros lugares tão inusitados quanto esse? Compartilhe suas ideias com a gente e continue explorando conosco as realidades mais surpreendentes e desconhecidas deste belo mundo, que às vezes não é tão belo assim. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.